Ei, cambada, agora a gente vai aprender equação de segundo grau, hein? Que beleza! Tenho certeza que vocês estão doidos para saber como é que é isso. Bom, primeiro a gente vai aprender a identificar uma equação de segundo grau, ou equação quadrática, ou equação de grau 2. Tem vários nomes. Bom, é o seguinte, a equação de segundo grau ela sempre vai ter essa cara aqui. Ax² mais bx mais c igual a zero. Professor, que monte de letra é essa? Não entendi nada. Calma, é muito simples. Esse a, b e c vão ser sempre números reais quaisquer, com um único porém. Esse a nunca pode ser zero. Por quê? Aí eu já te explico por que ele é equação de segundo grau. Esse a não pode ser zero, porque se ele for zero, isso aqui tudo some. Então, não existe essa parte aqui, fica só bx mais c. E aí é que tá. A gente chama de equação de segundo grau, equação de grau 2, por causa desse expoentezinho aqui, que é o maior de todo polinômio, de toda a equação. Portanto, se isso aqui for zero, isso aqui some, não existe, e eu fico apenas com essa parte aqui, o que tornaria uma não equação de segundo grau, uma equação, no caso, de primeiro grau. Muito fácil, mole, já sabemos identificar uma equação de segundo grau. Agora, vamos para outra parte, quando que a gente reconhece esses números aqui que estão com as letras A, B e C nos seus lugares. Coisa bem fácil, bem simples. Olha esse exemplo aqui. A gente sabe que uma equação de segundo grau ela tem que ter essa cara aqui, certo? Então, esse A, B e C eles vão ser o que a gente chama de coeficiente, ou seja, sempre serão números reais quaisquer, lembrando, com A sempre diferente de zero. Então, aqui nesta equação aqui, 16x² mais 24 mais x mais 9 igual a zero, o que a gente tem? A gente tem o A valendo 16, né? O meu coeficiente A ele tem um valor 16, o meu coeficiente B valor de 24 e o meu coeficiente C valor 9. Então, a gente pode identificar isso dessa forma, né? O A vale 16, o B vale 24 e o C 9. A gente vê que todos os três coeficientes aqui estão com valor diferente de zero. Então, é uma equação completa, ou seja, não me falta nada aqui. Eu tenho coeficiente A, B e C aqui, então ela é completa. Vamos lá, outro exemplo. Nessa equação de segundo grau aqui, a gente tem o A valendo 7, né? O B valendo 13 e o C não 12, sim menos 12, porque o sinal aqui é negativo. Quando é positivo, a gente não precisa falar mais 13, mais 7. E perceba, todos os três coeficientes é diferente de zero, né? O B e o C. Então, ela é completa também. Outro exemplo para a gente entender bem, a gente tem essa equação de segundo grau aqui. Então, eu vou identificar os coeficientes. Quem é o coeficiente que está aqui? No caso do A. Ah, não tem nada aqui. Então, a gente sabe que é o 1, porque você está vendo 1x² aqui, você não está vendo mais de 1. Então, A vale 1. O B, menos 10. E o C, 25. Portanto, se eu tenho os três coeficientes, né, ela é completa. Aqui já dá para a gente destacar o seguinte: o A é sempre o coeficiente que acompanha o x² aqui. O B é o coeficiente que acompanha o x. E o C é aquele que a gente chama de termo independente, ou seja, ele é um número real sozinho ali, sem nenhuma letra acompanhando ele. Ok? E aí a gente pode dizer, se tem os três elementos ali diferente de zero, então ela é completa. Agora dá uma olhadinha nesse exemplo aqui. A gente tem menos x² mais 8x igual a zero. Então a gente vê que o A vale menos 1, porque aqui tem um menos na frente. A gente vê que o B vale 8. E o C, que é aquele termo independente, número sozinho, sem x nenhum, não tem. Na verdade, o valor dele é zero, né? Não tem. Então, aqui a gente tem um exemplo de uma equação incompleta. Bom, nesse exemplo aqui, a gente tem x² menos 36 igual a zero, a equação de segundo grau. Então, o A vale 1, o B não vale nada, vale zero, porque eu não tenho nenhum termo com x aqui apenas. Então, eu tenho B valendo zero. E o C, que é aquele termo independente, o número sozinho, menos 36. Cuidado com isso.
aqui o menos 36 não é o coeficiente b, e sim o c, que é o termo independente, o valor numérico sozinho. E a minha equação é incompleta, porque está faltando b, eu não tenho b, tá? Ele vale 0. Mais um último exemplo aqui, bem simples. 3x² igual a 0 é a nossa equação de segundo grau. Então aqui o a vale 3, o b não tem, o c não tem também, ou seja, os dois são 0. E aí eu tenho uma equação, o quê? Incompleta. Por quê? Está faltando quase tudo, só tem o a, está faltando o b e o c. E aí eu volto a te lembrar. Ah, e quando o a for 0? Nunca o a vai poder ser 0. Se o a for 0, você deixa de ter uma equação de segundo grau. Bom, agora que você já sabe identificar uma equação de segundo grau, identificar os coeficientes dessa equação e dizer se ela é completa ou incompleta, você vai aprender o que é raiz de uma equação de segundo grau. Raiz da equação nada mais é que a solução dessa equação. O número que você substitui ali na equação x e dá aquele valor lá, que no caso é 0, dá resultado 0. Bom, como é que a gente vê isso? Vamos para os exemplos. Nessa equação aqui, x² menos 9 igual a 0, a gente vai verificar se o 3 é raiz da equação. Como é que eu faço isso? Onde tem o x, eu vou colocar 3, então, substituindo o valor de x. Então, vamos lá. Vai ficar 3² aqui, né? Porque x é... Eu estou dizendo que ele vale 3, né? Eu estou querendo saber se ele vale 3 mesmo. E vou repetir o resto da equação. Então, essa conta aqui agora tem que dar 0 para o 3 ser raiz dessa equação, ser solução. Então, a gente vai fazer essa conta. 3² é 3 vezes 3, que dá 9. 9 menos 9. 9 menos 9, que dá 0. 9 menos 9 dá 0 mesmo. Então, beleza. O 3 é raiz dessa equação. Agora, vamos ver outro exemplo. x² mais 2x igual a 0. A gente vai verificar se o menos 4 é raiz dessa equação. Vamos lá? Então, onde tiver x, a gente vai colocar menos 4. Então, vai ficar assim, ó, menos 4 ao quadrado. Lembrem do parênteses, porque eu estou colocando todo o número e o sinal. Mais 2 vezes menos 4, que eu vou colocar parênteses também, né? Toda vez que o número for negativo, o ideal é a gente colocar parênteses para não se enrolar. Então, agora vamos resolver isso aqui. Menos 4 ao quadrado vai dar menos 4 vezes menos 4, que no caso dá mais 16. Mais vezes menos vai dar menos. 2 vezes 4 vai dar 8. Então, 16 menos 8 dá 0? 16 menos 8 dá 0? Claro que não. Então, o menos 4 não é raiz dessa equação. Bom, nesse exemplo está pedindo para a gente verificar se o menos 1 é raiz dessa equação. Então, vamos lá. Então, onde tiver x, a gente vai colocar menos 1, né? Como ele é um número negativo, a gente vai usar parênteses. Menos 1 ao quadrado. Menos, aí o x está valendo menos 1. Esse menos é da equação aqui que eu repeti, beleza? Menos 2. Tudo isso tem que dar 0, né? Como a equação de segundo grau, a cara é essa, sempre resultado 0. Então, agora é só fazer. Menos 1 ao quadrado vai ser menos 1 vezes menos 1, vai dar 1 mesmo, né? Menos vezes menos vai dar mais, então vai dar 1 mais 1, menos 2. 1 mais 1 menos 2 dá quanto, pessoal? Mais 1, 2, menos 2, 0. Certa então, resposta. Beleza. Boa. O menos 1 é a raiz dessa equação. Então, hoje a gente aprendeu a identificar uma equação de segundo grau, assim como identificar os seus coeficientes e dizer se ela é completa ou incompleta, e também verificar a raiz de uma equação. Bom, vamos para os exercícios e logo, na próxima aula, tem mais. A gente vai saber como resolver uma equação do segundo grau.